Existem muitas formas de se fazer uma pizza. Com certeza, a com fermento natural é a melhor possível. O fermento natural é um conjunto de leveduras em mistura de farinha e água, e essa mistura proporciona a fermentação nas nossas massas, e o levain é responsável por fazer essa mágica acontecer, que dá um sabor e um aroma incomparável à pizza de fermentação natural. Ela fica muito mais leve e o seu organismo tem muito mais facilidade de absorver essa pizza do que uma pizza com fermentação biológica. Se você ainda não tem o seu fermento natural, aqui no canal tem um vídeo que eu ensino você a fazer o levain em 5 dias. Então, se você não tem, assiste esse vídeo, faz o seu levain e depois volta aqui pra gente fazer a massa. O primeiro passo para você fazer uma pizza com fermentação natural é você ativar o seu fermento. E você faz isso alimentando ele com farinha e água. Lembrando que essa parte você tem que alimentar com a mesma farinha que você fez o levain. Porque como ele está acostumado com essa farinha, você tem que alimentar ele com essa farinha para que ele tenha o melhor resultado possível. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você a receita para 2 massas médias de 30 centímetros. E para isso eu vou usar 20% de fermentação natural nessa receita. Então para essa primeira etapa você vai precisar de 25 gramas de isca de levain, 25 gramas de farinha, a mesma farinha que você usou para fazer o fermento, e 25 gramas de água. Misture esses ingredientes. Coloque em um pote de vidro. Coloque um elástico ou algum tipo de marcação para que você possa ver o tanto que o levain vai crescer. O ideal para ativação do fermento é que ele dobre de tamanho. No meu caso, levou em torno de 5, 6 horas. Agora que nós temos o fermento ativado, nós vamos fazer a massa. E para a massa, nós vamos precisar do levain ativado, 170 gramas de água, 280 gramas de farinha branca. A farinha que estou usando é a Globo Superior e W300. E 8 gramas de sal. Em um bowl ou uma bacia, coloque a água e o levain e misture até que você tenha um líquido que pareça um leite. Então você vai misturar metade da farinha com uma colher mesmo. E quando a massa já estiver mais ou menos nessa consistência, você já pode colocar o sal. Depois que o sal já estiver incorporado, você pode colocar o restante da farinha. E misture até que a massa se torne uma coisa só. Aí você pode tirar da tigela e começa a sovar. Você pode sovar fazendo a dobra francesa, você pode pegar a massa no meio, derrubar a parte de trás dela sobre a bancada e dobrar ela sobre ela mesma. E aí você pega na outra direção, vira e faz o mesmo processo. Ou então você pode ir para a sova tradicional. Se a massa estiver grudando muito, a primeira coisa que você vai fazer é tampar a sua massa com a bacia que você estava usando, ou o bowl, e deixa a massa descansando por 15 minutos. Depois, com as mãos limpas, você passa um pouco de azeite de oliva na sua mão, um pouco de azeite de oliva em cima da massa, e agora você pode começar a trabalhar a massa e você vai perceber que ela não vai grudar. Se ela começar a grudar de novo, você pode repetir esse processo, quantas vezes for necessário. O objetivo aqui é chegar numa massa bem lisinha e numa massa bem homogênea. Assim que a massa estiver pronta, eu vou cortar ao meio e dividir em 2 partes. E agora a gente vai bolear as massas para deixar ela descansando na geladeira. Então, para bolear a massa, você pode fazer de várias formas. Você pode empurrá-la para frente com a palma da sua mão e com os dedos você puxa ela rotacionando e repete esse movimento. Ou então você pode colocar a sua mão inteira sobre a massa e fazer um movimento de uma bolinha na mesa. Ou então você pode pegar a sua massa, virar ela com a parte de cima na palma da sua mão e apertar ela como se você fosse envelopar ela dentro dela mesma. Agora que as 2 massas já estão boleadas, nós vamos guardar ela em potes separados, untados com azeite. E aí você pode levar essa massa para a geladeira e ela tem que descansar por pelo menos 24 horas na geladeira. A massa pode ficar na geladeira por até uma semana, mas o resultado dela vai depender muito da sua farinha. Se você tiver uma farinha que não tem muita força, ela não vai aguentar tanto tempo maturando na geladeira. Então eu recomendo que você faça o teste e deixe 24 horas descansando na geladeira
e experimente como a pizza fica. Depois de 24 horas, a massa vai estar mais ou menos desse jeito. E nós vamos deixar ela descansando em temperatura ambiente por algumas horas antes de assar. Ela tem que pelo menos dobrar de tamanho. No meu caso, eu deixei ela descansando por 8 horas. Para abrir a massa, é só virar o pote em cima de farinha. No meu caso, eu estou usando farinha de sêmola, mas você pode usar farinha de trigo comum também, ou até mesmo fubá, e deixa a massa cair com a própria gravidade em cima dessa farinha. E para abrir a massa não tem segredo. É só você não encostar na borda e jogar o ar que está no meio, no centro, para as laterais. E aí você pode pegar a massa dessa forma, porque a própria gravidade vai fazer ela abrir. E agora, para assar a sua massa, se você for assar a pizza no forno convencional, a dica é que você pré-asse a massa primeiro com molho de tomate por 7 a 10 minutos, com o forno no máximo possível. Retira ela do forno, recheia a pizza e coloca novamente para assar, até o recheio ficar pronto. Se você não tiver um forno para assar a pizza, você tem algumas opções. Uma dica muito boa é você ter uma dessas pedras refratárias ou então pedra sabão, para que você possa deixar ela no forno por bastante tempo, para ter uma alta temperatura ali e simular um forno de pizza. Você pode deixá-la no forno na temperatura máxima, estralando mesmo, por 1 hora. Depois que ela já estiver bem quente, você pode colocar a pizza ali em cima para assar. Se você não tiver pedra sabão ou uma pedra refratária, você pode usar essas formas comuns de inox. E o que eu recomendo para você, ao invés de você usar ela assim, você vai usar ela ao contrário. E você coloca a massa ali em cima. Desse jeito, todo o calor vai conseguir penetrar ali nas bordas da massa e ela vai ter um resultado muito melhor. No meu caso, eu tenho um forno que é próprio para fazer pizzas. Então eu vou usar ele, que é muito mais rápido e prático. E é assim que fica essa pizza. Se você tem interesse em saber mais sobre esse forno, aqui no canal tem um vídeo em que eu faço um review dele, mostrando todos os detalhes, características técnicas e tudo mais. Então esse vídeo vai aparecer aqui. E assim, você tem uma pizza de fermentação natural. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida, porque vai ser um prazer te ajudar. E é isso, valeu e até a próxima.